que, portanto, terá que vigiar o tempo inteiro para não ser levada à velha prática que tanto neste momento ela deseja abandonar. Então, questão número 1. Se nós somos destes que estamos procurando abandonar velhas práticas, aprendermos a viver de um modo novo, a enfrentarmos e experimentarmos vitórias na vida, nós precisaremos ser inteligentes. Espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente, nós temos inteligências que precisam ser usadas a nosso favor, porque se nós continuarmos orando, pedindo a Deus que nos ajude em determinadas situações, em determinadas práticas, para que nós possamos vencer aquilo que nos tem vencido. Lembra que nós falamos da última vez? Vencermos aquilo que nos tem vencido. Nós não podemos simplesmente nos dedicar à oração, sem, ao nos levantarmos da oração, termos estratégias inteligentes para fazermos enfrentamentos inteligentes e sermos vitoriosos sobre aquilo que nos destrói. Não pense que as horas que você gasta na sua vida comum, elas são, eu diria, neutras, diante das suas expectativas para vencer algum mal, algum pecado. Nós precisamos ficar atentos a como nos protegermos, a como nos guardarmos, para que venhamos a dar tempo de o Espírito Santo reorganizar a nossa mente, refazer, restaurar o que foi gasto pelo pecado. Nós precisamos nos guardar para que o Espírito Santo tenha tempo de moldar a nossa mente e de nos dar uma nova mentalidade segundo a vontade de Deus. Queridos, deixa-me ser mais uma vez muito franca com vocês. Pessoas que estão buscando uma espiritualidade mais profunda não se dedicam a horas e horas de filmes, séries, novelas, shows seculares, mundanos. Porque aquilo com que você alimentar a sua mente fortalecerá seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, manterá o seu caráter naquele nível do que você consome. Manterá o seu caráter na direção daquilo que você consome. E por mais que pareça que aquilo que a gente consome é de alguma forma neutra, não é. Se não for conteúdo espiritual, você estará alimentando a carne. É sim, claro, nós estaremos alimentando de alguma forma a inteligência, se nós assistirmos um documentário, se nós assistirmos a alguma coisa que fora feita no sentido de instruir, como uma aula, como alguma coisa que você precise aprender sobre história, sobre línguas, sobre cultura. Aí nós estamos falando de estudo, de conhecimento, que vai, inclusive, nos dar capacidade de ter uma visão de mundo mais inteligente, inclusive, a depender desse conteúdo, desse documentário, desta aula, obviamente. Mas em termos de entretenimento, eu não conheço nenhuma pessoa que gasta horas e horas assistindo filmes dos variados gêneros, seja humor, seja ação, seja o que for, que gaste horas assistindo essas lives dos cantores seculares, que estão muito comum no momento, que assista horas e horas de shows, que tenham os seus ídolos, os seus cantores, os seus artistas prediletos, preferidos, e que consuma tudo o que fazem. Não são pessoas que normalmente estão alimentando o espírito, que estão alimentando a sua espiritualidade. Porque nós somos transformados naquilo que nós contemplamos. Observem pessoas que consomem esse tipo de conteúdo. Elas normalmente não demonstram crescimento espiritual, mas regressão espiritual ou
ficam estáveis, mas há a tendência até a diminuir o seu interesse pelas coisas espirituais. Porque Jesus nos avisou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Porque a palavra nos diz que pelo que nós contemplamos nós seremos transformados. Passa algumas horas da tua vida acompanhando a vida dos seus artistas preferidos, consumindo seus shows, suas músicas. Darleide, tem alguma dificuldade, algum problema? É pecado, como dizem, né? É pecado ouvir música secular? A questão é o quanto nós alimentamos a nossa natureza espiritual. E aí você mesmo precisa responder se aquilo que você consome está fortalecendo a sua vida espiritual e se quando você termina de assistir um filme, assistir um show, consumir um conteúdo desta ordem secular, é você quem precisa identificar se você sente maior vontade de orar, se você tem mais desejo por Jesus, se você tem mais vontade de ler a palavra de Deus, se aquilo que você consome estimula você pelo reino, para o reino de Deus. Se te faz alguém realmente mais ligado às coisas de Deus. Se o seu espírito é nutrido com aquilo que você consome. Porque aquilo que você consome irá nutrir a sua mente e irá então formar a sua natureza espiritual. Ou não. É essa percepção que nós precisamos ter, em lugar de nós estarmos até perguntando às pessoas: isto é pecado? Isto não é pecado? Nós precisamos considerar aquilo que eu, na minha vida, no meu dia a dia, estou consumindo, estou ouvindo, estou vendo, sobre o que estou falando, sobre o que estou pensando. Isso me nutre espiritualmente? Eu escuto a palavra de Deus, eu ouço canções de louvor e adoração a Deus, eu ouço canções que me fazem viver uma experiência de crescimento, de aprendizado, de enlevo, de alegria, de bem-estar, direcionado ao Senhor, o Deus dos céus e da terra. Veja, se nós não tivermos este cuidado, nós podemos estar nos enganando, como muitos dizendo terem fé. Queridos, nós já falamos a respeito de pessoas que andaram com Jesus Cristo e não aprenderam nada. Não significa estar na igreja, não significa dizer que é crente, não significa ter uma placa de igreja para chamar de sua. Não significa nem ao menos dizer: eu não vou à igreja, eu não sou religioso, como muitos são religiosos, eu sou independente, eu amo a Deus, eu tenho a Jesus, eu tenho a minha fé e isto é que importa. O que eu estou dizendo, segundo a palavra de Deus, é que nós somos moldados segundo aquilo que nós consumimos.